Essa última sexta-feira, como aliás tem sido as últimas sextas-feiras, foi muito polêmica. O decano do STF, o ministro Celso de Mello, retirou o sigilo da gravação ministerial, aquela famosa gravação da reunião ministerial em que Bolsonaro, segundo Sérgio Moro, teria feito insinuações de que queria... Insinuações não, revelações claras de que queria mudar o comando da Polícia Federal para beneficiar a sua própria família. Isso de fato ficou comprovado, a gravação demonstra, como havia dito Sérgio Moro, Bolsonaro tratando desse aspecto. O vídeo em si, ele é completamente recheado de polêmicas. Em 2 horas de reunião, em meio à maior pandemia que nós já conhecemos, nada foi dito a respeito da pandemia, a não ser uma preocupação do ministro do Meio Ambiente em se utilizar desse período para, como ele diz, passar a boiada, acabar com a legislação ambiental do país. Muitas outras frases foram extremamente polêmicas por parte de ministros e do presidente da República. Eu quero analisar neste vídeo especificamente aquela declaração de intenções de armar a população. Bolsonaro começa dizendo que as ditaduras desarmam a população e que as democracias mantêm a população armada. Bom, historicamente falando, não é verdade. Então vamos lá, você tem algumas ditaduras que fizeram isso? Você tem. Né? Mas você tem diversas outras que jamais fizeram isso. Exemplo, a ditadura aqui do Brasil. Ela não confiscou armas da população. Você tem todos os países árabes que vivem em ditaduras onde a população massivamente tem acesso a armas. Acreditar que a população armada fosse evitar uma ditadura é de uma imbecilidade gigante. O que você vai fazer em casa com o seu 38 quando aparecer um tanque de guerra na sua frente? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido sob qualquer perspectiva. Mas isso é detalhe, né? Porque o que mais chocou todo mundo é o motivo pelo qual o Bolsonaro quer armar a população. Segundo ele, para a população se insurgir contra prefeitos e governadores. Sim, é isso mesmo. E por qual motivo? Em função das medidas sanitárias tomadas no contexto da pandemia. É simplesmente surreal. Primeiro porque Bolsonaro se refere a prefeitos e governadores com palavrões que eu nem vou repetir aqui, porque eu prezo pela qualidade do meu canal. Mostra um desrespeito tremendo, porque prefeitos e governadores têm a mesma legitimidade que Bolsonaro. Ambos foram eleitos pelo povo. Então, se Bolsonaro, enquanto presidente da República, merece respeito, igualmente os governadores e prefeitos. Um presidente da República se referir a eles daquela maneira é completamente absurdo. Segundo, as medidas que os prefeitos tomam têm amparo e lei. E é uma lei federal sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro. Ele deveria conhecer, no mínimo. E aí a gente entra num outro ponto. Mas vem cá, como é que fica essa análise disso que foi dito à luz da nossa Constituição? Será que a nossa Constituição permitiria isso? Bom, armamento por si não seria um problema. Com essa finalidade, vamos pensar um pouco. Bom, de plano eu quero destacar o seguinte. Bolsonaro fez uso da sua liberdade
de manifestação do pensamento, que também é um direito fundamental. E ele falou isso num contexto fechado, com seus ministros. Então, a fala dele por si está protegida pelo direito à liberdade de expressão. O problema é o conteúdo dela. A fala tem um conteúdo que é criminoso, né? A gente não pode confundir as coisas. O direito à livre manifestação do pensamento, ele não passa por uma análise de conteúdo apenas excepcionalmente, né? Se nós estivermos falando, por exemplo, do crime de racismo, eu não posso alegar liberdade de expressão, né? Injúria racial, por exemplo. Então, as exceções ao direito à liberdade de expressão são muito pontuais. Bom, a nossa Constituição, quando ela garante a liberdade de expressão, ela em seguida vai dizer sem o uso de armas. Quando ela garante as associações, ela diz vedada as de caráter paramilitar. Então vamos lá. A insurgência armada contra o Estado, seja qual dos entes federados estamos falando, né, porque o Estado é constituído da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sem hierarquia alguma. A Constituição deixa claro, não há hierarquia. O Bolsonaro, inclusive, se comporta como se estivesse numa monarquia em que ele é o rei e que vai tutelar a nação. Ele parece acreditar que é um rei, que ele não entendeu. Ele não entendeu o que é uma república, muito menos uma federação. A insurgência armada, ela inclusive é crime, né? A Lei de Segurança Nacional deixa claro isso. A gente poderia citar disposições do próprio Código Penal. Então, a insurgência de grupos armados, ela é crime. Quando eu digo grupos, é importante referir a própria existência desses grupos. E o próprio fato das pessoas pertencerem a esses grupos já é definido como crime. Por quê? Porque a Constituição veda a existência de grupos de caráter paramilitar. Vamos imaginar se isso que Bolsonaro quer fosse colocado em prática. Funcionaria como? De maneira caótica, cada um saindo com o seu revólver na rua, indo contra a lei, contra estados, porque está com o revólver na cintura? É isso que ele imagina? Ou ele imagina a população se organizando em grupos e passando por cima das leis com base no seu poder paramilitar? Então seria igualmente uma grande ofensa. Vale lembrar também que a Constituição considera crime inafiançável a ação dos grupos armados contra a ordem constitucional, que seria aqui o caso, porque quando a Constituição defende o Estado, defende todas as suas esferas, defende os três poderes, defende os estados, os municípios, né? E nessa reunião a gente teve um festival de insultos aos outros poderes, falando em prender STF, etc., prender prefeitos e governadores, declarações completamente absurdas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal.